faturei mais de R$ 2.000 na Páscoa com esse ovo de cookie e eu vou te ensinar. Sejam muito bem-vindos à Licolébia, que vocês vão aprender sobre receitas, empreendedorismo, técnicas, teorias e muitas coisas maravilhosas para agregar aí na sua confeitaria. Meu nome é Giovana Diniz, eu sou chefe confeiteira há 5 anos e idealizadora da Doce Lico, que é a minha empresa de confeitaria artesanal. Esse ovo, ele é super atrativo e é maravilhoso. Então eu tenho certeza que vai despertar muito interesse nos seus clientes, fazendo com que você também venda muito dele na sua Páscoa. Hoje eu vou te ensinar desde a receita, todo passo a passo. Então a gente vai fazer a receita, depois a gente vai modelar ele. Eu vou ensinar você a transformar a massa de cookie em um ovo de Páscoa, tá? Depois eu vou te ensinar a assar, por quanto tempo, quanto peso também de massa, de recheio. A gente vai rechear ele com Nutella, ó. Já tá tudo aqui na minha mesa. Eu vou deixar a receita na legenda, então a quantidade, tudo certinho para vocês não terem dúvida nenhuma. E também vou mostrar uma opção de embalagem aí para valorizar ainda mais o ovo, né, finalizado, para você conseguir vender muito na sua Páscoa. É o 3º ano que a gente vende ele, tá? Então todo ano a gente vende muito dele e só no ano passado eu faturei mais de R$ 2.000 com apenas esse sabor, tá? Então assim, ó, vai ser um sucesso na sua Páscoa, eu garanto. Além de que é um ovo que você consegue deixar ele pronto e congelado. Então eu também vou te mostrar como fazer isso, tá? A gente vai fazer a massa, tudo, e aí você consegue já deixar ele na forma, bonitinho, com a quantidade certinha, já recheado, congelar e assar conforme for sendo vendido na sua Páscoa. Então é muito bom, porque você consegue adiantar muito a produção dele. Não tem a questão aí com o calor, não tem a questão de, eu não sei temperar chocolate agora. Então assim, ó, só vantagem de ter esse ovo no seu menu. É uma bela oportunidade de você se diferenciar das demais confeiteiras aí da sua cidade, trazendo uma coisa nova e super diferente, atraindo muito mais cliente. Então fica até o final do vídeo, porque vai ter muita dica boa de como congelar, eu vou falar das quantidades, enfim. Se você ficar até o final do vídeo, você vai conseguir reproduzir perfeitamente, assim como eu vou fazer aqui, e não vai ter erro, você não vai ficar com tantas dúvidas, tá? Outra coisa também é a versatilidade. Então, com essa massa, você vai conseguir rechear com outros sabores também. Então, por exemplo, você não precisa só rechear com Nutella, igual eu vou te ensinar aqui. Você pode fazer com algum brigadeiro, alguma ganache. Você pode misturar um brigadeiro com uma geleia e rechear esse cookie. Então assim, ó, usa a sua criatividade, vê os sabores que você mais vende aí na sua confeitaria, no seu delivery, e você pode usar eles como recheio do seu ovo cookie aí na sua Páscoa. E mais uma coisa é que se você mora numa região muito quente e não tem ar-condicionado, eu tenho certeza que a temperagem, as cascas feitas com chocolate são um problema aí pra você. Então, com esse ovo, você não vai precisar se preocupar com isso, porque ele simplesmente não vai chocolate, ele vai chocolate só na massa. Mas você não vai precisar se preocupar se a casca vai chegar na temperatura correta, se ela não vai amolecer demais por conta da temperatura aí da sua cozinha. Eu já passei por isso, né? Nesses casos, você tem que trabalhar com chocolate aí à noite, de madrugada, que é quando tá mais fresquinho, porque geralmente na Páscoa é mais quente mesmo. Então, para você não ter que ficar aí perdendo horas de sono, é uma bela oportunidade de você colocar esse cookie no seu menu. Então agora a gente vai começar com o preparo da nossa massa. Como eu falei, eu já tô com o meu mise en place aqui todo feito, já tá tudo pesadinho. Então eu vou mais ensinar para vocês o passo a passo e vou colocar cada quantidade aqui do que tem lá na legenda para vocês não ficarem com dúvida, tá bom? Então vamos começar. Primeiro a gente vai começar com a nossa manteiga e os açúcares, que são a cremagem, tá? Então eu vou pegar aqui a minha manteiga. A manteiga, ela pode estar em ponto de pomada, tá bom? Que é em ponto de temperatura ambiente. Então vou misturar ela aqui. Mais uma coisa. Eu vou mostrar pra vocês como é possível você fazer a massa de cookie sem precisar de nenhum utensílio, como batedeira, nada disso. Eu vou te ensinar a fazer na mão, apenas com uma espátula e um fouet, para você ver como é super possível e não precisa de grandes equipamentos. Então aqui eu tô com a minha manteiga, aí eu vou colocar meu açúcar mascavo e vou colocar o açúcar refinado.
fazendo a quantidade pra fazer um ovo desse daqui, tá? Então você pode multiplicar, eu vou fazer 10 ovos, então você faz vezes 10 a receita, enfim. Eu tô só fazendo aqui a quantidade que a gente vai utilizar pra fazer apenas um ovo pra poder mostrar pra vocês, tá bom? Então aqui, ó, já misturei não, vou misturar os meus açúcares com a manteiga, tá? Essa hora eu vou fazer com a espátula mesmo, vou amassando assim, ó. Por isso que é importante a sua manteiga estar em temperatura ambiente, tá? Porque se ela estiver gelada, você não vai conseguir fazer esse preparo aqui. Ó, tá bem nesse ponto aqui? Ele vai virar tipo uma pastinha, ó. Bom, agora que virou tipo uma pastinha que eu mostrei pra vocês, a gente vai adicionar os nossos ovos, tá? O ovo já tá aqui, ó, na quantidade certa. Eu vou jogar aqui. E vou misturar com o fouet. Ó, aqui atingiu essa consistência aqui, ó. Aí já tá bom, tá vendo? Ele até ficou um pouco mais claro. Agora eu vou adicionar o seco. Os secos são farinha, bicarbonato e o sal, tá? Vou adicionar. E vou misturar. Agora a gente muda para espátula, tá? Vamos lá. Sempre que você vai fazer doce, você não quer desenvolver o glúten. E sim só quando você vai fazer massa. Uma massa doce, enfim, de pão. Nesse caso, a gente está fazendo um cookie, a gente não quer desenvolver o glúten dele. Então, tudo bem que aqui a gente está fazendo à mão, mas caso você faça numa batedeira, nunca bata muito, tá? Porque senão você vai estar desenvolvendo o glúten. E a gente não quer isso. Então aqui a gente mexe só mesmo até misturar. Misturei tudo e virou uma coisa só, vendo? Assim que já ficar a mistura homogênea, paro de misturar. E eu vou adicionar também um pouquinho de essência de baunilha. A essência é opcional, tá? Mas baunilha é muito bom, né? Então assim, adicionar um pouquinho só vai trazer ainda mais sabor. Aí eu vou misturar. E por fim, eu vou adicionar as minhas gotas de chocolate. Aqui eu tô utilizando chocolate meio amargo, tá? Eu acho muito importante você sempre pensar no equilíbrio do doçor, porque ninguém merece comer aquele doce extremamente doce que você não consegue comer sem um copo de água, sabe? Que desce rasgando. Então eu prezo muito isso nos meus doces. Então assim, eu prezo muito isso nos meus doces. Sempre o equilíbrio. Por que eu tô falando isso? A gente vai adicionar o recheio de Nutella pura. Nutella é doce, é bem doce. Então, para contrastar, eu não quero colocar uma gota de chocolate aqui ao leite, porque eu acho que vai ficar muito enjoativo. Então, em todos os meus cookies, eu trabalho com gotas de chocolate meio amargo, porque o recheio geralmente ele é mais doce, né? Vai leite condensado, ou por exemplo, Nutella. E aí eu gosto de trazer essa harmonia para não ficar extremamente enjoativo, tá? Então aqui eu tô com gota de chocolate meio amargo, Cical, mas você pode colocar a gota aí do chocolate da sua preferência. Vou misturar. Bom, então vocês viram. Gente, muito rápido, muito prático. Acabei aqui já minha massa, já tá perfeita, tá? O que eu vou fazer? Como ela tá um pouco mole, né? Eu vou colocar ela para descansar um pouquinho na geladeira para ficar mais fácil depois de eu modelar ela aqui na forma de ovo de Páscoa, tá? Então eu vou cobrir ela bem com plástico filme para colocar na minha geladeira. É importante você cobrir bem, porque se ela entrar em contato com a umidade ali do seu refrigerador, pode ser que resseque a massa.
Então a gente vai deixar aí ela bem embaladinha. Já estou com a minha massa descansada e geladinha. Ela ficou aproximadamente aí 1 hora descansando na geladeira. E agora a gente vai colocar as luvas para poder manusear. Aqui eu vou te ensinar das duas formas, tá? Eu vou te falar tanto se você quisesse fazer uma produção em escala para já deixar congelado, tá? Como você faria e armazenaria isso. Como também se você já fosse assar ali, fazer e já assar, tá? Então, por exemplo, aqui eu tô com a minha forma, ela é da Caparrós. Se eu não me engano, eles não vendem, por exemplo, igual aquelas formas de acetato. Elas vendem por PMG, se eu não me engano, tá? Mas isso daqui dá aproximadamente aquele ovo de 250, 300 gramas, tá? Mas é capaz que o peso final seja um pouco mais do que isso, porque tem o recheio e tudo mais. E a massa acaba pesando mais do que se fosse casca de chocolate. Aí aqui, se eu já fosse assar, eu já pegaria o meu desmoldante, aplicaria e montaria direto aqui. Porém, eu vou te falar como você vai armazenar isso no congelador. Então, a gente vai usar o auxílio aqui de um plástico filme. A gente vai forrar a nossa forma, vai montar em cima dele para depois conseguir fechar ele bem bonitinho para poder congelar. Aí o que vai acontecer? Depois que ele estiver congelado, eu vou te mostrar, ele vai estar durinho. E aí a gente vai só tirar o plástico filme, aí sim, mesmo processo, passa o desmoldante, coloca o seu ovo e coloca no forno, tá? Mas aqui eu acho importante a gente mostrar como você faria pra já ir produzindo em escala. Então, ó, já forrei aqui, eu vou colocar a minha massa. Eu vou confirmar, mas eu acredito que eu vou usar cerca de 200 gramas na base, tá bom? Vou pesar 200 gramas. Na base. E eu vou modelando ele conforme a forma. Ó, é importante a gente deixar cerca de um dedinho aqui, ó, e não subir tudo, porque quando o nosso ovo for pro forno, ele vai subir, tá? E aí, se eu colocar aqui, ele vai passar muito dessa altura. Então, por isso que eu monto ele um pouquinho mais abaixo, porque eu sei que quando ele for pro forno, ele já vai subir e atingir a altura aqui da minha forma. Aí eu vou modelando, ó, tá vendo? Sem segredo nenhum. Coloquei 200 gramas na base. Modelando, ó. Deixei um pouquinho aqui de espaço. E agora, a gente vai pro nosso recheio. Peguei aqui a minha Nutella. E eu vou rechear. Lembrando, usa a sua criatividade, faz o recheio que você quiser, tá? Essa massa, assim, é versátil, então aproveita para explorar novos sabores, sabores, assim, do momento, tendências, tá? Aqui eu vou colocar 100 gramas de Nutella pura. Então, por exemplo, se você fosse fazer com algum brigadeiro, aí você coloca 100 gramas do brigadeiro. Se for por brigadeiro e geleia, aí você faz o cálculo. Ah, eu vou colocar 70 gramas de brigadeiro e 30 gramas de geleia, entendeu? Peguei aqui, vou espalhar meu recheio. E aqui eu peguei 50 gramas de massa de cookie, tá?
Tô abrindo bem ela aqui. E a gente vai fechar o nosso ovo. Aí, o que eu tô fazendo? Eu tô utilizando essa sobrinha aqui da borda pra me ajudar a fechar o nosso ovo. Aqui, ó. A gente vai fechando pra ele ficar bem fechadinho. E o recheio ficar bem certinho lá dentro. Agora eu peguei um pouquinho das gotas de chocolate e eu vou decorar o nosso ovo cookie. Então eu vou colocar aqui, ó, umas gotinhas para quando assar ficar mais bonitinho, tá? Só que, por exemplo, depois que você assar, você pode pegar um saco de confeitar, cortar a pontinha bem fininha e fazer assim, ó, sabe? De um lado pro outro, pra ficar decorado também, ficar bem bonito. Aí você pode usar a decoração que você quiser, tá bom? Agora a gente vai levar pro freezer. Se eu puxar aqui e colocar no freezer, ele não vai ficar no formato de ovo, tá? Então eu preciso que ele firme um pouco, ganhe uma estrutura pra eu poder tirar dessa forma. Então eu vou pegar, eu vou embalar bem assim, ó. E eu vou manter ele aqui dentro, porque ele ainda tá mole. Se eu pegar e congelar, ele vai esparramar todinho. Então eu deixo assim, ó. E assim que ele tiver já congelado e durinho, eu consigo puxar sem problema nenhum, que ele vai estar duro, pra colocar na minha forma e colocar pra assar no forno, tá? Então, ó, fechadinho, bonitinho, e vou colocar no meu freezer. Bom, se passou 1 hora e o meu cookie, meu ovo de cookie, já está bem durinho e eu vou conseguir assar, tá? Então, como eu falei, ó, quando ele ficar duro, eu consigo tirar e armazenar sem problema nenhum. Então, vamos supor, se eu quisesse fazer uma super produção de ovo de cookie com Nutella, aqui, assim mesmo, eu só ia tirar e ir armazenando. Vai armazenando, conforme for saindo o pedido, você só tira do plástico filme, passa o desmoldante, que eu vou fazer agora, e coloca pra assar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui todo o plástico filme, porque no meu caso, eu já quero assar agora pra vocês verem como ele vai ficar. Bom, peguei aqui meu desmoldante. Coloco. Eu indico esse desmoldante aqui, ó, pra mim é o meu preferido, tá? Mas qualquer um serve. E vou colocar o meu ovo cookie aqui pra assar. O meu forno já está pré-aquecendo. Aqui a gente tem o forno Prática Mini Conve, tá? Ele tá pré-aquecendo a 195 graus. É um forno de convecção. Caso o seu forno não seja de convecção e for um forno a gás ou elétrico, coloca na temperatura máxima, tá? Coloca na temperatura máxima porque o cookie, pra gente garantir que ele fique molhadinho por dentro, sabe? Com aquela casquinha crocante e dourada, ele tem que ser assado numa temperatura bem alta. Então, se for de convecção, é essa temperatura que eu falei, 195 mais ou menos. Se for o forno a gás ou elétrico, coloca aí na temperatura máxima do seu forno pra pré-aquecer e também pra assar. E eu já te falo quantos minutinhos que ele vai ficar lá dentro. Já volto. Bom, já estou com o meu ovo aqui. Ele já assou, ficou 15 minutos a 195 graus. E já deu uma esfriadinha aqui pra eu conseguir desenformar, tá? Então, olha só, com o auxílio de... Como eu passei o desmoldante, eu nem vou precisar de nenhum auxílio. Eu só vou virar e ele já saiu, tá vendo? E claro que eu vou ter que mostrar pra vocês como ele ficou por dentro. Bom, vamos ver se por dentro ele tá tão bonito quanto por fora, né? Olha isso! Gente, que delícia! Olha isso!
O centro bem úmido, tá vendo? Por fora ele tá douradinho, tá crocante, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, tá crocante. Com muito recheio, tá vendo? Ó, 100 gramas, ficou ótima essa quantidade. Maravilhoso. Então foi esse o resultado do nosso ovo de Páscoa de cookie com Nutella. Gente, ó, isso aqui, fala sério, como que você não vai vender muito na sua Páscoa? Não tem como, chama atenção, é bonito, é gostoso, é fácil de fazer. Vocês viram em quanto tempo que eu fiz uma massa para conseguir produzir esse ovo aqui. Então vale muito a pena você fazer o teste. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que na legenda eu vou deixar com a descrição, tudo certinho, as quantidades para vocês conseguirem reproduzir aí na sua confeitaria, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e um beijo e até a próxima!